Então, beleza. Hoje vou fazer um cabeçalhozinho, né? Hoje é dia 23 de abril, né? Não, de maio. 23 de maio de 2013. Estamos aqui no Labocine. Vamos fazer uma entrevista de história oral com o Francisco Sérgio Moreira, que é restaurador do Labocine. Deixa eu só fazer uma pergunta. Essa história oral é uma coisa, é uma cadeira, ou o que é isso? É uma matéria, uma disciplina do curso, e é uma metodologia de entrevista bem longa com uma pessoa. Não, mas porque isso aí é um negócio interessante que eu acho que ninguém fez, porque eu pelo menos conheci um monte de gente que participou ativamente da história do cinema brasileiro, enfim, pessoas até pioneiros aí e tal, evidentemente já morreram todos. Mas era uma coisa que eu sempre achei que as pessoas deveriam fazer, entendeu? Porque o último, assim, quer dizer, que morreu pelo menos, e que eu uns 10 anos atrás encontrei aqui, foi um cara que participou talvez foi assistente de câmera da primeira filmagem colorida no Brasil, um filme chamado João Ninguém, de 1938. Ele estava velho aí e tal, eu de vez em quando conversava com ele, o nome dele era João Silva. Mas ninguém nunca procurou esse cara, né, entendeu? Eu acho que ele morreu esquecido mesmo, mas era, enfim, outras figuras além dele, entendeu? Que na época, entendeu, tiveram uma participação grande aí, mas que essa coisa não é uma prática, né? Quer dizer, é um negócio que... o cinema é sempre esquecido. É totalmente esquecido. É engraçado. Mas vamos lá, não agrada. Foi só um parênteses. Fica à vontade. Bom, primeiro só você pode se apresentar pra gente. Francisco José Sérgio de Almeida Magalhães Moreira. Eu tirei o José, tirei o Almeida para ficar Francisco Sérgio de Magalhães Moreira, que é o nome que não dá em lugar nenhum. E disputa de papai com titio com vovô, que queria botar 3 nomes de santo. Aí o meu pai era agnóstico, comunista, botou Sérgio, então aí mas não sei se tem São Sérgio, mas enfim, de qualquer forma ficou Francisco Sérgio de Magalhães Moreira. Bom, o que mais? Bom, meu primeiro interesse foi fotografia, desde que eu me entendo por garoto, quer dizer, com, sei lá, 6, 7, 8 anos, já tinha um laboratório no banheiro lá de casa, que perturbava todo mundo, revelava fotografia. É uma história mais ou menos parecida com desses malucos que gostam dessa coisa. E daí, enfim, bom, fiz UF, cinema, o que mais? Trabalhei em televisão uma época, trabalhei na Embrafilme, no setor de rádio e televisão. Aí em 77 conheci o Silvio Tendler, e aí eu montei um filme para ele chamado Anos JK, que me levou para essa coisa de arquivo, e daí fui trabalhar na Cinemateca do MAN, passei 20 anos lá, e evidentemente que esse filme JK e o Django me despertaram interesse na parte de restauração, Cinemateca do MAN, saí lá em 99, e aí a turma da Labocine, que era o diretor da Labocine, me chamaram para montar aqui o setor de restauração. Isso aí é ultra resumido, mas foi mais ou menos isso. Infância, adolescência, juventude normal, como qualquer garoto bobo de Copacabana. Você não teve nenhuma influência dentro da sua família para você se interessar por fotografia? Não, minha família dizia minha avó que tinha lá não sei se era um irmão, um primo dela que era fotógrafo, mas até hoje eu não gostava, eu não sei a família era Pereira de Andrade, né? Quer dizer, mas eu procurei, fiz uma pesquisa na internet para saber qual era o Andrade do século XIX que podia ser fotógrafo, mas não consegui encontrar nenhum não. Mas diz ela que tinha um, provavelmente eu puxei daí, entendeu? Mas o resto foi tudo médico, era tudo engenheiro, tinha muita gente maluca também, tinha só doido também, só na família muito doido. E, enfim, mas esse, pelo menos esse era o único que chegou próximo aí do que eu faço. E você entrou na faculdade da UF, né? Em 73 eu entrei, mas eu entrei para fazer uma outra coisa, na verdade eu queria fazer química, e aí eu fiz 2 vestibulares, na verdade. E aí, mas não gostei, e aí acabei fazendo cinema. Tentei até direito, ficar sabendo. Você chegou a cursar essas 2? Não, eu comecei, aí tranquei, primeiro, lá, aquela coisa. Aí no segundo semestre de 73 eu comecei a realmente cinema. E aí eu passei 10 anos na faculdade, quase fui jubilado por excesso de vagabundagem mesmo, porque na verdade chegou um ponto que eu já não ia mais lá, entendeu? E aí em 83 eu tinha... Porque na verdade é o seguinte, o curso não era reconhecido. Aí eu tive que fazer uma série de disciplinas, eu fiz jornalismo e publicidade. E publicidade e jornalismo não tem nada a ver comigo, entendeu? Então você imagina, quando terminou a parte de cinema, o tédio absoluto, você tem que sair daqui para ir para Niterói, para ficar, e aí eu fui enrolando, trancando, destrancava e tal, e aí em 83 o cara falou, ou você termina, ou você não corta a tua cabeça, aí eu terminei. Então aí teve jornalismo, publicidade e cinema. Os outros eu não, só comecei e saí.
Mas aí, pela fotografia, você se interessou pelo cinema? Não, a fotografia foi a primeira coisa que eu me lembro de ter, assim. É que é desde hoje, com 7, 8 anos eu já revelava filme em casa. Entendeu? Então aí daí eu... Porque na verdade foi o seguinte, o meu primeiro emprego foi com 16 anos. Eu tinha um cara que fazia as fotos de identidade na época, que você tinha carteira de identidade e tal, então ele tinha lá um estúdio fotográfico, ele fazia fotografia. Então foi um cara que era ali na Siqueira Campos, naquele onde hoje é os Antiquários, né? Galeria dos Antiquários, tinha lá um estúdiozinho lá e comecei a trabalhar com ele. Aí dali só estava ainda no ginásio, né? Aí depois disso, aí a minha avó queria que eu servisse o exército, não sei porquê. Ninguém quer que os filhos ou os netos sirvam, mas ela queria, só que a gente serviu o exército para aprender a ser homem. Aí no exército eu fui servir no Forte Copacabana e caí no serviço de foto lá, porque eu falei na época lá com o sujeito lá, o sargento, sei lá, que eu gostava disso. Eu falei, então você vem trabalhar comigo. Aí eu fiquei 3 meses no Forte Copacabana e depois fui transferido para o Ministério do Exército aqui. E aí eu fui trabalhar num negócio chamado Serviço Cinefotográfico do Exército. E ali foi ótimo, porque ali era cinema e fotografia. Então eu meio que comecei a aprender ali, entendeu? Aí depois quando eu saí dali, aí sim, entrei para a UF, então eu fui trabalhar na Embrafilme. Na Embrafilme na época tinha um negócio chamado Setor de Rádio e Televisão, SRTV. E existiam 2 programas nesse setor de rádio e televisão, um chamado Coisas Nossas e outro chamado Cinemateca. E eu comecei a trabalhar como assistente de direção de um dos dois, do Cinemateca e no Coisas Nossas eu conhecia do Exército, eu conhecia a Moviola, mas em teoria, na prática eu não conhecia, entendeu? Então ali na Embrafilme eu comecei teve um cara que chegou e me ensinou lá e disse, não, a gente vai fazer uns programas sobre curta-metragem. E aí ele falou, você quer montar as cabeças? Eu falei, mas eu nunca fiz isso. Ele falou, não, mas aí esse negócio mais ou menos que eu te ensinei. Eu ficava lá até tarde, quebrava a cabeça, fiz muita besteira, mas consegui fazer a coisa. E ali eu comecei a me interessar por montagem. E aí eu comecei a editar filme quando nesse programa, quem entrou foi o Silvio, entendeu? E aí eu conheci ele, então ele já tinha um projeto de fazer filme sobre o Celino, né? E aí eu saí da Embrafilme para fazer esse filme com ele. A gente fez, nós dois fizemos praticamente tudo. Eu montei o filme e daí eu comecei, e aí começou o meu interesse por preservação, por acervo. E na Embrafilme foi sua primeira experiência com cinema, assim? Foi. Ali foi a primeira vez. Porque na verdade antes o serviço Cinefoto, na verdade ficava mais na área de fotografia, às vezes tinha algumas coisas de filmagem, mas aí aquilo era feito não profissional superior, mas era um sargento lá e tal, e eu não tinha muito acesso, mas na parte de fotografia eu tinha, entendeu? Mas a experiência profissional foi realmente Teve uma coisa antes de televisão também, um período curto na Globo, não gostei, sabe? O que você fazia? Na verdade eu fazia câmera de comercial, chamado varejão, entendeu? Que era você fazer a mariterra, isso nem existe mais, era enquadrar uma lata de azeite, a mulher falava, mariterra serve bem, não sei o que e tal, aí enquadrar uma mulher dizendo tal, é tudo parado, muito chato. Agora nessa experiência minha, foi engraçado, porque a Globo tinha pegado fogo e a gente foi transferido tudo para a TVE. E na TVE eu conheci o José Guerra, o Guerrinha, que era foi fotógrafo do Walter Salles, de vários filmes e tal, enfim. E eu conheci ele lá, ele também estava lá, não sei o que, acho que ele era câmera também lá. E aí, mas eu passei um período curto lá, porque depois eu saí e fui trabalhar com o Silvio do Atacão. Essa coisa da TV foi durante a faculdade ainda? Ou? Foi, porque isso foi em 76, 75, Aliás, a Globo foi 74, 75, a TVE foi 76, a Embrafilme foi 76, 77. Ele começou a fazer o filme em 77. Mas destrinchando mais um pouquinho assim, né? Você falou um pouquinho sobre o seu início de começar a gostar de montagem e tal, mas essa sua experiência assim como montador foi longa, foi curta? Quer dizer, se bem que vai até hoje, né? Quer dizer, eu diminui muito porque por causa disso aqui que realmente eu não posso. Mas, quer dizer, eu atualmente estou inclusive montando um filme com um amigo meu chamado Márcio Câmara, que eu montei alguns outros filmes já, e isso aí ele parou porque teve um problema só de financiamento e tal, mas eu continuo ainda, não parei com isso, mas evidentemente que diminui muito, entendeu? Numa época que eu poderia, quando eu estava no MAN, eu ainda podia me dedicar mais, mas aqui não dá, entendeu? Porque o volume de serviço é muito grande, então. Como é que é essa experiência de montador para você?
Não, foi interessante, né? Porque na verdade essa experiência me trouxe para cá, né? Que é uma coisa que eu acho fascinante. Mas a experiência de montagem de acabamento do filme, quer dizer, se bem que a tecnologia mudou toda, né? Mas foi uma coisa muito interessante, porque na verdade porque na verdade a minha primeira experiência na faculdade, eu tive uma experiência de assistente de câmera, entendeu? Que eu me interessava muito em fazer fotografia, mas engraçado, isso não foi à frente, não me pergunte, eu não lembro nem porquê. Não é por causa de interesse não, talvez é por causa de oportunidade mesmo, eu tinha o interesse em outras coisas, tá? Mas eu cheguei a fazer assistente de câmera de um filme, chamado Universidade Fluminense 75, que eu estava na faculdade. Aí isso acho que até existe, acho que a UF tem isso. Mas eu fiquei nisso. E aí depois aí teve esse problema da grafia, então eu fui sair disso e aí foi para montagem. Mas na verdade não é por falta de interesse, foi por falta de oportunidade de tempo. Mas quer dizer, essa coisa de montagem eu acho muito interessante. Na verdade essa coisa de estruturar, quer dizer, não tem nada a ver com a parte técnica, essa parte de linguagem, enfim, isso aí eu acho até muito interessante. Você trabalhou mais com documentário, né? Documentário, foi mais, em ficção foram uns 30, eu acho que 20 documentários, 10, sei lá. Fora os curtas, né? Tem alguns curtas também de ficção também, mas eu acho que uma parte do documentário. E as pessoas te procuram como? Te procuram para montar filme? Não, hoje em dia é o seguinte, porque esse negócio era engraçado, né? Porque você tinha toda uma tecnologia, entendeu? Porque na verdade é o seguinte, hoje facilitou muito. Hoje você pode ser o diretor, montador, fotógrafo, o ator do seu filme, entendeu? Então a relação é diferente. Se bem que tem uma coisa que eu acho que isso não sei se é bom ou ruim, quer dizer, na verdade é o seguinte, você obrigatoriamente, quando você se dedicava à direção, toda essa parte de montagem era você tinha uma prática que você tinha que saber se utilizar, quer dizer, fora de estruturar a narrativa, essa coisa toda. Você tinha que ter um conhecimento técnico a respeito das máquinas que eram utilizadas para você editar um filme, a moviola, essa coisa toda. Quer dizer, o processo era totalmente diferente. E isso era uma coisa meio esotérica, entendeu? Poucas pessoas sabiam disso. Então, quer dizer que na verdade você tinha que ter uma pessoa, era dividido em duas coisas. Um era motorista de moviola e montador. Quer dizer, o motorista de moviola ele só operava para você. Tinha um motorista de moviola, montador, e tinha só o montador. O montador ele não mexia na máquina. Eu não sempre gostei de meter em máquina, então eu fazia as duas coisas. Mas era uma coisa completamente diferente, entendeu? Então o diretor normalmente, como não sabia de nada daquilo, além da parte de filmagem e tal, essa coisa toda do que ele queria, mas digamos, essa coisa das máquinas, essa coisa toda, normalmente o diretor nunca se metia nisso por falta total de conhecimento. Então ele precisava de uma pessoa. Então daí você estabelecia um tipo de relação que poderia ser essa, ou o motorista ou o montador mesmo. Mas de qualquer forma, eu acho que é interessante você ter sempre uma pessoa para você editar o teu filme, pelo seguinte, que na verdade essa pessoa é a primeira espectador do teu filme. E, porque, entendeu? Se você começa a se envolver com aquilo, eu não vou citar nome, mas por exemplo, tem um cineasta para quem eu já fiz aí alguns filmes aí, que ele uma vez me ligou, eu não estou fazendo mais isso, mas ele arrumou uma outra pessoa para fazer para ele, e era uma pessoa inexperiente, e aí ele ligou para mim e disse, olha, eu estou com o filme pronto. Eu falei, legal, é um filme de 5 horas. Eu falei, 5 horas, meu amigo? Quase que eu falei, eu brinquei, é Lawrence da Arábia, que tu levou, você está fazendo o quê? 10 mandamentos, o que você está fazendo? Não sei o que, tal, porque eu acho que 5 horas está bom. Eu não falei nada, ele falei, o que está acontecendo? O cara é um garoto novo, ele provavelmente não tem muita autoridade para dizer, eu acho que você tem que cortar aqui, eu acho que está ruim, tá bom, e aí ele vai 5 horas. Quer dizer, não é um espectador crítico, é um cara que, digamos, que ele tem um certo medo de contrariar a figura do... Né? Então, aí não dá certo. Mas é outro negócio, você tem que ser um espectador crítico também. Porque você... porque essa cena aí, rapaz, eu tive que vender minha casa para filmar isso aí. Vendeu, paciência, entendeu? Vai ficar sem casa, vai ser muito ruim. Você tem que entender. Tem que ser honesto, alguma coisa. Então, outro negócio. Eu acho interessante você ter essa primeira... Você ter esse primeiro, digamos assim, esse primeiro contato com esse primeiro espectador, porque isso aí já vai te evitar uma série de problemas futuros, entendeu? Quer dizer, porque não é só você. Porque, né, ou eu, pra mim, comigo mesmo, entendeu? Você vai... Pra você é muito bom, porque o umbigo é ótimo, mas a partir do momento que você é uma obra pública, daí quando as pessoas vão ver, história de filme de 5 horas, realmente, né? É mais ou menos isso. Eu acho... Agora, é outro negócio.
A função eu acho perfeita, eu acho que tem que haver, mas só que hoje em dia, com esse tipo de facilidade que você tem para você fazer as coisas, você vai na BH, compra tudo, e você tem uma ilha completa com câmera, com tricô, você faz tudo, também é muito prático, mas o resultado, claro, tem assim, resultados excepcionais, mas na maior parte você deve convir que tem uma certa prolixidade que não é necessidade. Você pode perfeitamente enxugar as coisas, mas é aquela coisa, daquela relação que você tem com a imagem que você fez, que é difícil você se isentar, no momento que você faz tudo. E você, a gente viu que você trabalhou mais com o Silvio Tender, que você comentou, e o Silvio Bach também, né? Como é que é a sua relação com eles? Como é que foi? Como é que é hoje em dia? É o seguinte, porque na verdade, nessa época, o diretor ficava do teu lado. Quer dizer, alguns que eu trabalhei com outros, além desses, eles não ficavam, mas você tem uma escola do cara que fica do teu lado, entendeu? Então, o Tender até que não, entendeu? O Bach não, o Bach ele já gosta de ficar do lado, entendeu? Mas tudo bem, eu acho até uma experiência legal, não é ruim não, entendeu? Você, é uma coisa, dá pra você ficar trocando figurinha, você, entendeu? É uma coisa, eu acho gratificante, até pro filme é ótimo. Mas hoje em dia, por exemplo, isso não há mais necessidade. Eu estou montando um filme agora do escritório do Márcio Câmara, e a gente tem encontros uma vez por semana. Eu armo o filme todo, ele olha, diz, eu gostei disso, não gostei disso, não gostei, faz, não faz. Aí semana seguinte, entendeu? É assim, não tem mais essa coisa. E quando há necessidade, você manda para a internet pro cara, o cara vê. Então mudou a relação toda. Hoje dá para você fazer um negócio desse sem você ter contato com o cara. Você vai ficar só trocando coisas na internet, ele te diz o que quer, tal, você acaba terminando. Mas esse contato, entendeu? Corpo a corpo, aqui você não tem mais. E o resultado? Não, depende, porque na verdade esse troço é uma coisa, eu acho que é uma coisa meio de... Você tem que ter uma afinidade, entendeu? Então, com o Márcio eu tenho uma afinidade muito grande, entendeu? Então eu sei mais ou menos o que ele quer, ele sabe mais ou menos como é que eu faço e tal, então... uma vez o montador do Spielberg falou um negócio que eu achei genial, ele disse o seguinte, o que você faz na ilha de edição? Ele falou, na ilha de edição eu fico, entendeu, fazendo fofoca, entendeu, botando uma bobagem lá e tal. Agora, quando o Steven chega, eu começo a trabalhar. Porque, na verdade, esse troço todo que a gente faz aqui, tudo é bobagem, você vai tudo ordenando, a máquina faz com você e tal, não sei o quê. Então, é o teu negócio. Para ele é interessante, e tem que ter, claro, você tem que ter a troca de informação, troca de figurinha com o cara. Mas você não precisa ter mais aquele contato, entendeu? Que você está numa mesma sala com o cara e a gente fica discutindo corte a corte. Isso aí acabou. Eu acho, quer dizer, eu preferia desse jeito, porque eu acho que esse jeito eu acho que é muito mais rico para o filme do que da maneira como se faz hoje. Mas mudou. Não quer dizer que o resultado, eu acho que não influencia no resultado disso. Mas na minha opinião, eu acho que da moda antiga é melhor. E como é que começou o seu interesse pela preservação, né, e restauração de filmes? Não, a preservação e a restauração foi a partir do JK que eu comecei porque na verdade eu sempre fui cinéfilo, eu sempre gostei de cinema como espectador, né? Então eu frequentava a Cinemateca do MAN desde quando eu tinha 16, 17 anos, no meio dos 60. Mas eu não tinha ideia do que fosse o resto da coisa, restauração, preservação e tal. Então, a partir desse filme, eu comecei a me interar disso. Eu comecei a ver, interessante, tal, você pode determinados filmes que estão já no estado terminal, você já pode ainda salvar, tá? Enfim, toda essa coisa de acervo, de imagem de arquivo, imagem de época e tal. Então, eu comecei a gostar muito disso. Então, isso me atraiu para esse lado de preservação, restauração. Eu fiquei fascinado pelas imagens, porque, na verdade, eu sempre gostei de filme antigo, filme mudo, essa coisa toda, mas mas como espectador só, entendeu? Então essa coisa do arquivo, essa coisa da história, por exemplo, mais de história sem jornal, essa coisa toda, isso foi um mundo que começou a se descortinar a partir da pesquisa do filme. A partir da pesquisa. Que é que fiz pesquisa também. E aí, a partir disso, foi assim que você começou a trabalhar no MAN? Como você começou a trabalhar no MAN? Não, o MAN foi o seguinte, eu ainda estava na Embrafilme. Quem apresentava esse programa de documentário chamado Coisas Nossas era o Zé Carlos Avelar, que hoje só está no Instituto Mariana Salles. Então, a partir do contato com ele, ele disse, olha, tem uma pessoa que é o Pestana, não me lembro agora o primeiro nome dele, ele está saindo da Cinemateca, você quer entrar no lugar dele? Eu falei, claro.
eu já estava começando a achar, comecei a... Enfim, porque na verdade, quando eu estava no Embrafilme, paralelamente eu comecei a trabalhar com o Silvio, depois eu saí. Mas houve um momento que eu consegui conciliar as duas coisas. E aí eu falei, não, tudo bem, quero sim. Aí eu fui lá e me apresentei na época, o Cosme Aldo Neto, né, que era o diretor, e aí eu falei, não, tudo bem, você quer trabalhar, você não vai ganhar nada. Eu falei, não, tudo bem, tá bom, isso aí eu quero só aprender aí, tá, porque eu não tenho dinheiro, aquela história de sempre. Aí eu comecei assim, entendeu? Mas depois, evidentemente, que aí me registrava, ele funcionário e tal, e passei 20 anos lá dentro. Mas foi através do Avelar. E quando você começou a trabalhar, né? Você começou a trabalhar com trabalho voluntário, né? Que você falou agora. Como era a situação dos filmes lá no MAN? Como era quando você chegou lá? Assim? Não, olha, ali era o seguinte, porque na verdade não era só específico do MAN, era péssimo. Né? Porque na verdade você tinha um lugar lá que você tinha uma condicionada de parede, pioquês, e uma sala com umas estâncias enferrujadas, tinha um problema lá de vazamento lá do restaurante, ou seja, era um terror. Aí eu falei, putz, mas vocês guardam filmes aqui e tal? Pois é, tal. Aí uma das primeiras coisas quer dizer, uma das primeiras atividades extracurriculares da Cinemateca do MAN me mandaram para a Cinemateca Brasileira em São Paulo. Conseguia ser pior. Eu falei, poxa, se São Paulo está assim, não tem lugar. Aí, realmente, isso aí é um desastre, é um péssimo negócio isso aqui. Mas aí, eu falei, bom, já que é assim, então, né, fica assim, né? Então, aí comecei a trabalhar e tal, aí em 80, entrei para lá em 79. Em 80, meio de 80, aí foi quando chegou para mim e disse assim, olha, eu tenho uma bolsa para você ir para Berlim, passar 2 anos lá. Eu falei, excelente, quero sim. Eu falei, vamos ver se pelo menos é melhor que o Rio e São Paulo. E aí eu aterrisei em Berlim Oriental na época, né? E aí eu entrei na Cinemateca, rapaz, olha, era um verdadeiro Versailles, um palácio, você tinha meta de produção, depósitos maravilhosos, um negócio subterrâneo, que depois inclusive deu até problema, mas na época que coisa era um brinco, uma coisa fantástica. Rapaz, dá para você fazer um negócio legal. E aí comecei realmente a me aprofundar nessa área. E aí depois de 2 anos volto aqui, realmente a situação estava melhor, inclusive. Porque quando eu voltei, aí a Embrafilme resolveu investir em 2 depósitos climatizados, um no Rio e um em São Paulo. Então conseguiram dar uma reformada, que ficou até razoável em função do dinheiro que se tinha na época, e investiram lá em São Paulo também na melhoria dos depósitos. Mas evidentemente que nada se compara a outras cinematecas. Porque eu não fiquei só em Berlim, já visitei Cinemateca Francesa, eu só não fui a Londres só. E visitei a Cinemateca Tcheca. Mas aí eles conseguiram dar um upgrade lá, tal, ficou. A Embrafilme deu tanto do Rio quanto São Paulo, mas não chegavam aos pés do que era na Europa. Aliás, nunca chegou. E aí a Cinemateca Brasileira evidentemente teve um destino melhor, a Cinemateca do MAN, por causa do MAN. Mas era sempre um sonho, se você se liberasse, instituição independente, mas aquilo era ótimo. E aí era um eterno administrar de crises, enfim, deu o que deu. Eu acabei sendo demitido, inclusive, né? Eu fui demitido porque você vai ficar guardando filme velho lá. A mesma coisa da Biblioteca Nacional, tem muito livro aqui, vamos jogar fora. Não, mas como? Mas como jogar filme fora? Não deu certo, então E meu sonho sempre foi construir um laboratório de restauração. Coisa também que eu não consegui, e aí aqui, na época, quando eu vim para cá, as oportunidades foram dadas, então o dono que resolveu investir, então aí a gente viu uma história de que você fez você queria fazer uma copiadora para CTV. Você viu uma copiadora que você não, a história foi uma viagem. Aí em 89, 90 a mesma coisa, 2 anos, só que foi na UCLA, na Universidade da Califórnia. Aí eu via lá uma série de coisas lá que os caras... Porque é o seguinte, tem que fazer um parênteses aí. Em Berlim tinha isso, mas em Berlim tinha um negócio interessante. Como era país do leste, eles não tinham eles não eram signatários de nenhum acordo internacional de patentes. Então, outro negócio. Eu chegava, comprava uma câmera dessa aí, levava lá para Dresden, para onde fosse. Tchecoslováquia, eles faziam muito em Praga. Desmontava aquilo tudo, eu via como é que faz. Chegava e botava lá, qualquer coisa.
aquilo circulava na cortina de ferro. Então o que acontecia? Você tinha todos os copiadores que tinham aqui desse lado, evidentemente, mas não com digamos, a sofisticação tecnológica do lado ocidental, mas você tinha no lado oriental. Então eles copiavam tudo, copiavam BH, Debris, todas essas marcas famosas de copiadores, copiavam lá, tinha tudo isso lá. Mas era uma coisa, como as matrizes deles, isso se aplica também aos Estados Unidos, não estão no estado deplorável das nossas, então você podia fazer um trabalho muito mais tranquilo, na medida em que você tinha equipamentos padrão que você conseguia usar com adaptações pequenas para você copiar os materiais dele. Quer dizer, os materiais dele estavam em muito melhor estado que os nossos. Aqui não, aqui você tinha que tentar o negócio. Aí quando eu voltei, tinha um sujeito chamado William Hall, não sei se está vivo ainda. Esse cara, ele foi assistente de um cara chamado Kemp Niver, que era o cara que copiava um negócio da Biblioteca do Congresso chamado Paper Prints. Esse Paper Prints era no início do cinema, no final do século XIX, começo do XX, principalmente no final do século XIX, até meados da primeira década do século XX. O que os caras faziam? Tinha aquele problema de copyright, né, de direito, né? Então eles pegavam o filme montado, eles copiavam aquilo num papel fotográfico, contato, pegavam, copiavam, e o filme virava uma fotografia. Aliás, o papel fotográfico que era copiado do filme era como se fosse uma foto de todos os fotogramas do filme. Os negativos originais desapareceram, pegaram fogo, mas os papéis, o papel fotográfico, os rolos de papéis, porque os filmes eram pequenos, né? Um filme de 10, 15 minutos, tal, eram, entendeu? Depois de 16 quadros, 20 minutos de projeção, que era aquela coisa de poder vir e tal, então estava bom. Então esses rolos se transformaram em papéis, e esses papéis foram preservados pela Biblioteca do Congresso. Só que chegou um ponto que os negativos todos desapareceram, só tinha só esses paper prints que eles chamavam. Aí eu falei, cara, como é que a gente vai reproduzir isso? Que fácil. O sujeito lá, o Tom Kent, eu vou construir uma máquina para reproduzir isso aqui. Então ele comprimiu simplesmente uma copiadora, porque você tinha um movimento primitivo, mas um movimento de deslocamento de cada fotograma, você refotografava aquilo para película, para filme normal. E aí você, então eu tive, a primeira contato eu tive, eu sabia da história por ler, mas nunca tinha visto. Lá na UCLA tinha o protótipo dessa máquina, que era uma coisa que eu falei, rapaz, olha só que maravilha. Aí comecei a ter umas ideias, falei, não é paper print lá, que o paper print inclusive está muito melhor estado que a maior parte das coisas que se tem lá, que pelo menos na Cinemateca você tinha, né? Mas eu posso fazer uma coisa semelhante. Aí saiu, quando eu voltei, saiu a ideia lá do CTAV, que foi usada uma câmera deles lá e mais um mecanismo que a gente montou lá para fazer esse tipo de trabalho com material encolhido. O primeiro filme em que partes foram copiados nessa máquina foi o primeiro filme que eu fiz aqui, chamado A Vida do Navegante. Porque aqui na Vida do Navegante eu tinha um monte de material, tinha muita coisa encolhida, tinha muita coisa boa, enfim, aí tinha diversas fontes e tal. Mas a parte do material encolhida foi parte feita lá, porque quando eu entrei para cá, você não tinha nada aqui. Então, a primeira adaptação eu comecei a fazer aqui, só que o filme tinha que ser lançado em outubro de 2000, sabe? Novembro de 2000, uma coisa assim. Então não dava tempo, então parte eu fiz nessa máquina lá no CTAD. Foi realmente a primeira a partir dessa experiência que eu tive no UCLA. E, em geral, essa experiência no exterior, o que você aprendeu? Não, é bom que você fica lá, você fica no autismo astral, volta e você fica deprimido, quer se matar. Mas não, foi interessante, foi muito boa realmente, porque você te abre a cabeça para uma série de coisas. Eu acho que o melhor exemplo foi essa. Provavelmente se eu não tivesse visto essa máquina de repente eu jamais iria entender que era possível fazer e tal. Porque na verdade é o seguinte, quando a gente começou a fazer o JK, isso aqui era um negócio chamado Líder Cine Laboratório. Sabe? E as pessoas simplesmente, essa cultura de preservação, de restaurar filme, de copiar filme que é incluído, não existia isso aí. O cara olhava e dizia, meu amigo, joga isso fora. Claro, porque era um laboratório comercial em que as pessoas não tinham cultura, nem vivência, nem interesse em fazer isso. Então muita coisa se deixou de usar justamente por falta de condições. E às vezes as adaptações que você faz no equipamento desse são adaptações mínimas, entendeu? Mas os caras, só que como era um laboratório de cópia, então não tinha muito que era cópia de filme estrangeiro, ponto. O resto é o resto. Entendeu? Então você vinha lá com o teu filme meio torto, eu falei, meu amigo, entendeu? Não é o caso, não passa, não tem como fazer. Aí é outro negócio, você
nessa época, você tinha a Cinemateca Brasileira, que estava no estado pior que a do MAN, e não tinha mais nada. Então é uma coisa muito restrita. Entendeu? Quer dizer, na verdade, essa minha viagem, isso tudo me abriu a cabeça para uma série de coisas. Porque, na verdade, você estando aqui, você... Inclusive, hoje não, hoje você tem internet, você tem tudo, mas na época a comunicação não era tão fácil assim. Entendeu? Você assinava várias revistas, a coisa toda, estudava e tal, mas é uma coisa que está acontecendo lá, que está acontecendo aqui. Então você tem uma distância grande e aí no que as informações também não circulavam tanto como circulou. Mas foi interessante, foi bom, entendeu? Isso aí realmente abriu minha cabeça. Mas outro negócio, é uma outra realidade. Quando você volta, você vai em primeiro lugar, é outro negócio. Por pior que seja conservado, as matrizes dos caras, os filmes do cara, estão em muito melhor estado que a gente. Inclusive por uma questão até climática. O melhor lugar do mundo para se... Aliás, o pior lugar do mundo para se viver para mim é a Cidade do México, que é o melhor lugar do mundo para você guardar fundo. Claro, porque aquilo ali é uma umidade anual de 30%, tirando a poluição, que é gigantesca, mas é um negócio. Você é um peão muito seco, entendeu? Em que eu me lembro que a Filmoteca da UNAM nem climatização tinha, então tinha os filmes dele lá tranquilos. Agora ele deve ter melhorado, né? Na primeira vez que eu fui lá, foi no início dos anos 80, não tinha nada. Tinha lá um prédio lá, condicionado sem vergonha e tal, mas a maior parte do tempo aquilo ali estava no tempo. Eles guardavam os negativos dele em cima do posto de gasolina. Isso que me disse foi o vice-diretor lá, não conta isso pra ninguém não, mas em cima do posto de gasolina. Mas ficou lá, tá lá, não teve... Tirando o incêndio da Cinemateca Nacional, que foi uma outra coisa, que foi um negócio curto que deu lá, que pegou... Aí foi uma tragédia, morreu gente e tal. Mas outro negócio, até o clima ajuda, aqui não. Aqui a gente tem esse problema, quer dizer, além de tudo que a gente sabe, os políticos, essa coisa toda, financeira, essa coisa toda, tem um problema do clima, tem muita umidade para filme, de graça. Não. Até nisso eles estão melhor, em situação melhor que a gente. A gente viu uma entrevista que você falava que às vezes os gringos nem conheciam o tipo de problema que a gente tinha. Não, você sabe do negócio, cara, isso eu vou citar a Cinemateca, é a Cinemateca portuguesa. Mas sem piada, né? Pelo fato dos caras serem portugueses. Teve um cara aqui que ele veio aqui, visitou e tal. Ele começou a olhar essas máquinas aqui e tal, e ele disse, a gente lá em Portugal, nós não temos isso e tal. Eu falei, não tem, vocês não querem, entendeu? Isso aí é uma coisa, só pega um cara que conheça equipamento de cinema e seja momentâneo, você vai ter que faça aqui, cara, não tem diferença. Não, é lá, porque lá o pessoal, por exemplo, nós compramos lá uma copiadora lá que nos custou lá $1,5 milhão. Eu falei, eu sei até qual é essa máquina. Pois é, mas era só encolhimento até um ponto, não sei o que, por cento. Eu falei, querido, olha só, você comprou essa máquina da Debris, que é uma, não me lembro agora o modelo. Evidentemente, que ela é uma máquina sofisticadíssima, que ela tem uma eletrônica pesada, tem uma pesquisa e desenvolvimento dessa eletrônica, tudo isso encarece. Você não usa, você não compra isso aí, você constrói isso aí a partir do sucata. O cara foi pra minha cara assim, sucata. Aí eu rodei aqui e tal, e a gente tem um equipamento aqui que chama-se janela molhada e imersão total. É uma cuba que você mergulha o que você vai copiar, com o que você vai imprimir, entendeu? Um solvente para você disfarçar arranhão, essas coisas todas, tal risco, isso aí você tira tudo. E aquilo ali é um conjunto óptico embaixo, uma capa de metal, em que os elementos ópticos estão presos nesse negócio, colado. Aí eu mostrei para ele, tal, essa coisa toda, ele falou, isso aqui a gente adaptou, tal, mas na verdade existe, é um fabricante americano que faz isso. Eu falei, pois é, rapaz, a gente está com um problema lá que não quero saber. A gente tem que mandar lá, porque teve um elemento desse descolou, e aí começou a vazar o solvente dentro do conjunto óptico, e você perde efeito, porque aquilo mela tudo aí, a luz não passa, enfim, aí eles, pois é, nós temos que mandar isso lá para o fabricante colar, rapaz, $5 mil e tal. Eu falei, colar $5 mil? Não, é porque é uma cola especial. Por que cola especial? Não, uma cola que eles têm. Eu falei, vem cá, eu tirei, olha só, isso tudo aqui está descolado. Você sabe com o que foi colado? Para o Araldite, você vai ali na mecânica, na loja de ferragem, ali você compra. Araldite, eu falei, Araldite, isso é uma resina, eu não sei como é que chama o nome disso em Portugal, mas é Araldite isso aí. Você compra, faz com cuidado, pega um pincelzinho, passa lá, cola, deixa lá, entendeu? 24 horas, não está colado. Isso aí fica aí, de vez em quando, e quando tem problema, você descola esse negócio, é só você dar um pouquinho de calor e cola de novo. Araldite? Todo mundo no telefone, não, vem cá, Araldite. Eu falei, cara,
queimar 3 mil dólares, você queima 3 mil dólares, você vai recuperar filmes, sei lá, mas pô, Araldite é a Araldite mais cara que existe no universo. Mas é a realidade dos caras. É essa, entendeu? Então, eles mandam pro fabricante, eles não querem saber de enfiar a cara e meter e começar a descobrir coisa. Mas é a maneira de operar dos caras. Entendeu? Porque é uma outra realidade. Também as matrizes dos caras são outras. E aí é o negócio. Aí também tem aquele negócio da orgia de dinheiro. Eu tive há um ano atrás um laboratório em Frankfurt. Não é Frankfurt, é uma cidade próxima de Frankfurt. Os caras que fizeram o Metrópolis. O Metrópolis foi restaurado, tem uma parte na Argentina, então os caras que fizeram o negócio. Ele é ligado à Fundação Murnau. E aí eles têm lá, tem uma empresa chamada KEM, que fazia moviolas, que era concorrente da Steinberg. As duas já, a Steinberg já parou, porque ninguém usa mais moviola, ou reformas existentes, mas a KEM ainda fabrica, ainda existe. Aí eu vi lá uma moviola lá que parecia uma pirâmide egípcia, cheio de coisas, e relógios e coisas. Moviola aqui, a gente mede encolhimento. Como se o encolhimento fosse uma grande coisa, mas tudo bem. Mede lá e tal. Não te interessa. Quanto é que custa essa moviola? Sabe quanto é que custa a moviola? 300 mil euros. Eu olhei e falei, 300 mil euros você dá para quem? A gente dá, uma por ano. Eu falei, entendi. É para a quem continuar funcionando. Isso é que vocês estão, porque na verdade vocês estão subsidiando a quem? Claro, porque não existe isso. Para que você quer uma máquina dessas, cara? Quer dizer, para que você quer tudo bem, você pode até querer uma máquina dessa para você fazer ela, mas 300 mil euros? 600 mil reais, quase R$1 milhão uma máquina daquela, uma máquina que tem só uma meia dúzia de LEDs lá, de mostrador, um negócio para medir encolhimento. Mas é o preço aqui, entendeu? O governo alemão está falando, tem. Então você tem isso também. Você se dá o luxo de você ter fundos ilimitados, deve ser isso, e para você manter uma fábrica funcionando, quando você precisa de essa reposição para as coisas que você tem lá, então você mantém a fábrica funcionando comprando esse tipo de equipamento com um preço absurdo. Mas é a maneira como os caras, entendeu, funcionam. Para nós, completamente viável. Só para, então, retomando esse momento, porque esse momento das suas 2 viagens dos Estados Unidos e da Alemanha, você passou quanto tempo mais ou menos? 4 anos. Foi 1 ano e 10 meses de um e quase 2 anos do outro. Vai dar 3 anos e quase 4. Vai dar 3 anos e 8 meses. Sim. E isso, concomitante, você estava trabalhando numa ainda, né? Sim, eu só saí do MAN em 99, em setembro de 99. Eu entrei lá em agosto, em setembro de 79, em agosto de 79 e saí em setembro de 99, foi 20 anos, certo? E resumindo, como é que foram esses 20 anos? Esse tempo? Não, é outro negócio, você teve derrotas e vitórias, às vezes eu acho que mais derrotas do que vitórias, mas pelo menos deu para fazer alguma coisa, entendeu? Quer dizer, eu acho que da maneira como eu entrei, evidentemente que não por mérito meu, também teve muita gente envolvida, mas teve ali, melhorou em alguma coisa, entendeu? Não foi também só desgraça, entendeu? Porque na verdade teve uma evolução, entendeu? Evidentemente que a Cinemateca Brasileira, que estava numa situação muito ruim hoje, pelo menos da última vez que eu estive lá, assim, é um espaço sensacional para você barato. Evidentemente, em funções, talvez devido até a uma questão mesmo da própria estrutura da biblioteca moderna, que nunca quis, enfim, ter uma cinemateca lá dentro, enfim, aí não terminou muito bem, digamos assim. Mas outro negócio, teve aí um ganho de qualidade nesses últimos, nesse período que eu passei lá, que eu acompanhei isso, e você teve, claro que a Cinemateca Brasileira avançou mais, mas, enfim, o mundo que era, porque hoje também avançou uma coisa também. Não foi só desgraça também. Sim. E depois do MAN você veio pra cá, né? Aí depois do MAN eu saí do MAN e fiquei uns 2 meses desempregado e tal, aí fiquei, na época eu estava montando um filme até do Ivan, Cardoso. Aí o Ivan conheceu o dono aqui porque é o seguinte, a Líder foi em 97, 98, ela estava em situação falimentar.
problemas administrativos, só que não era para estar, realmente, praticamente eles detinham o monopólio de cota. Mas tá, quebrado, falidos. Aí esse empresário, o Wilson Borges, comprou isso aqui. E ele é um cabo dinâmico, começou a querer, enfim, agregar coisas aqui dentro. Porque ele achava que só cópia de filme, ele tinha visão, só cópia de filme não ia dar para... Ele queria diversificar o serviço aqui. Então, inventou várias coisas aí. Uma delas, isso dito pelo Ivan, falou, o Ivan disse, por que você não começa a investir em restauração de filme? Restauração de filme interessante, tem isso, existe. Ele explicou mais ou menos, ele me chamou aqui. Aí eu vim, sentei com ele uma manhã, ele falou, você sabe fazer esse negócio? Mais ou menos. Aí ele falou, então tá, então vamos começar a fazer isso aí. Tá aqui a chave do meu carro, vai lá, tem um depósito lá em São Cristóvão. Você pega o que você quiser lá e a sala, não era essa daqui, é do lado. A sala é essa daí, aí se vira aí. Aí tá bom. Nesse mesmo momento, o pessoal do Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro, a minha e o Carlos Brandão, ele já tinha um projeto já aprovado de fazer o Aviso do Navegante, foi o primeiro filme que eles fizeram. Falou, ó, tá aí o filme, tá aí a coisa, tem minha grana, pronto, então monta esse negócio. Eu comecei a montar. E aí achei que fosse fazer um filme aqui, ficar aqui uns 6 meses, um ano e tal, depois de ir embora, já estou aqui há 10. Mas a coisa foi... E é uma coisa engraçada, porque na verdade era uma coisa que eu não estava acostumado, porque o humano, como além de ser uma eterna administração de crises, você tinha uma coisa pesada lá dentro que era para você seguir as coisas, né? Então, apesar do fato de ser era uma instituição privada, é um museu privado, mas que na verdade era auspiciado pelo governo, mas o conselho e tal, aquilo ali, a gerência era a gerência era de empresários, essa coisa toda, mas era uma coisa extremamente burocrática, entendeu? Era uma coisa pesada, inclusive além do fato da diretoria não gostar da Cinemateca, ele se livrar daquilo, achar que aquilo era todo mundo. E aí eu chego aqui, o cara chega e diz assim, toma a chave do meu carro, vai lá no depósito, lá pega as máquinas, se você quiser, faz o que você quiser. Só quanto é que é, só. Se precisar de alguma coisa, fala. Pô, mas isso é um paraíso. Eu falei, o quê? Assim? Vai, tchau. Quer dizer, realmente foi uma mudança assim, radical. Então, quer dizer, essa coisa também só saiu por causa disso. Então, eu passei 20 anos lá querendo fazer o que eu fiz aquilo que eu consegui. Uma pergunta até um pouco mais reflexiva. Como você define a Labocine hoje, assim, para você? Como você define? Né? Não, a Labocine me deu uma sobrevida que eu não iria ter em lugar nenhum. Porque, na verdade, se não fosse a Labocine, provavelmente eu estava fazendo outra coisa, não sei o que eu estava fazendo hoje. Porque nesses 10 anos, digamos, se eu tivesse algum outro tipo de oferta ou alguma alternativa a isso que eu faço aqui hoje, quer dizer, em termos de montar uma coisa aqui, um departamento igual a esse aqui, montar isso que eu montei aqui, eu não... Pode ser que alguém até tivesse a intenção de investir nisso, mas pelo menos eu nunca soube. Então, na verdade, o investimento, quem fez, quem começou com isso, e a quem eu devo, inclusive, essa minha sobrevida toda, foi a Wilson e a diretoria da Labocine, Silvio Rabelo, todas as pessoas estão aí. Eu devo isso a eles. Isso aí, inegavelmente, foram eles que chegaram e disseram, não, vem, a gente faz aqui, a gente banca aí o que você quer fazer. Então, é isso. A minha sobrevida nesse campo, eu devo a eles. Não teve outra, ninguém me procurou para dizer, não, vem cá, em vez de você fazer com eles, faz comigo, como eu disse. Então, foi aqui, bom. Mas essa coisa da restauração, quando você começou a restaurar aqui, foi mais ou menos a época que o Estado já estava subsidiando isso também. Não, a gente, porque é o seguinte, eu ainda estava no MAN, aí isso realmente data, se eu não me lembro, mas eu sei que o primeiro filme que eu fiz lá no MAN foi, mas aí era eu acho que era eu acho que era dinheiro do Estado ainda, não sei se do município. Teve lá um curta lá sobre o Rio de Janeiro, mas que eu consegui fazer aqui. Aí depois foi o Ebro, mas o Ebro já foi uma captação da Alice e tal. E tinha umas coisas que o que eu fazia lá era o seguinte, eu fazia uma permuta, entendeu? Você tinha muito material, por exemplo, material estrangeiro, por exemplo, o Sesc na época tinha uma filmoteca, tinha uma espécie de cinema itinerante, que ele precisava de cópia de filme para passar nos Sesc regionais, que chamam, né? Então a Cinemateca do MAN tinha uma coleção muito grande de desenhos e filmes de ficção estrangeiros, então uma coleção grande. E para o Sesc isso era ótimo, entendeu? Porque isso ia alimentar lá a atividade de cinema lá dos regionais. Então o que aconteceu?
eu fiz uma permuta com eles. Eu falei, não, eu gero aqui cópias para vocês, evidentemente vocês vão ter que pagar a duplicação, porque a gente só tem só uma cópia, eu vou ter que ter um negativo para fazer a cópia para vocês. Vocês pagam isso e vocês pagam o direito de circular com isso. E esse direito de circular com isso, você não vai pagar para mim nem para o Mano, porque o Mano não pode, porque o Mano na época também era um treino das bermudas, sumia dinheiro lá, era um problema sério. E vocês vão depositar na Líder, que eu vou converter isso em metragem para eu começar a restaurar filme. Foi a primeira vez que na época não tinha nada. Que eu me lembro de algum programa governamental de restauração de patrimônio de acervo, não tinha. Tinha para outras coisas, para fotografia, estava para filme, acho que não tinha. E ali foi a primeira vez que eu consegui, não estou falando de São Paulo, estou falando do Rio, São Paulo, mas nessa permuta, Deus para contratipar e para restaurar um monte de filme. Quer dizer, restauração, atenção, dentro do possível aqui, dentro do que passava na máquina, tá? Porque o que não passa na máquina, esquece. Você não tinha nada adaptado para você fazer uma coisa que não fosse o trivial simples. Eu tentei em 90, quando, na verdade, agora estou me lembrando, antes do CTAV eu vim para cá. Eu queria fazer uma máquina dessa aqui, eu queria construir uma espécie de um pequeno setor só para fazer as coisas do Mano. Mas aí aqui já estava muito ruim, cara. Já estava meio falido e tal, o negócio já estava meio barra pesada, os caras até que quiseram investir nisso, acharam legal e tal, a diretoria da época, mas eu acho que não tiveram foi fôlego para fazer. Então, você era na transição da Líder para a Lagocine? Já foi, porque aqui o negócio começou a ficar ruim. Não, a falência acho que foi em 95, 96, porque eu acho que o Wilson, né, que assumiu aqui, que virou líder para a Lagocine, acho que foi em 96, acho, 97. Eu cheguei de lá em 90, meu foi 89, 90, né? Quer dizer, em 91 eu estava começando a fazer isso em 92. Aí teve aquele negócio de cola, não sei o que, né? Aquela coisa toda. Eu sei que eu acho que devo provavelmente ter me aproximado, devo ter tentado fazer isso aqui em 93, mas aí a situação já estava ruim. E isso aí demorou algum tempo, não foi uma coisa de sopetão, entendeu? Isso aí demorou, esse processo de falência, acho que foi uns 2, 3 anos, entendeu? E aí foi, mas aí já estava começando, então os caras acho que não quiseram investir nisso, porque já estavam com problema de caixa, então aí eu fui pro CTAV. Mas a primeiro foi aqui, não foi no CTAV. Mas você chegou a trabalhar no CTAV então? Não trabalhei no CTAV, é porque tinha amigos meus, o Mauro do Nis, o Luiz, então amigos meus lá que toparam fazer esse negócio. Na época acho que era o Sérgio Sanches, que era o diretor lá, não tenho certeza. Mas eu falei com ele, falou, não, vamos fazer assim e tal, legal. E aí todo mundo deu força para fazer, mas não foi o primeiro foi, eu achava que aqui realmente tinha mais a ver, aqui no laboratório e tal. Mas não deu certo, lá deu. E como é que você que escolhe os filmes que você vai mostrar? Não, essa responsabilidade eu estou fora disso aí, pelo amor de Deus. Não, o que acontece é o seguinte, você tem os serviços aqui e você tem os clientes que captam de onde for. No caso específico, eu vou dar um exemplo, que foi o primeiro, que foi o Centro de Pesquisadores. O Centro de Pesquisadores é um centro de pesquisadores, eles escolhem lá os filmes, eu não me meto nisso. E aí eles tinham, se eu não me engano, uma parceria com a Petrobras, e a Petrobras bancava esses filmes. Então acho que foram 10 filmes, 12 filmes, não me lembro mais, 11 filmes. Mas esses filmes foram todos escolhidos por ele e patrocinados pela Petrobras, mas a escolha é deles. E os outros todos também, que não foram feitos a partir dele. No caso do Nelson, por exemplo, o Nelson, entendeu? Mas documentar. As outras coisas que chegam aqui, eu não escolho nada. Isso aí vem e já está escolhido. Inclusive nem quero. Inclusive tem uma questão que é nem a questão de escolha, mas a questão de dependendo de quem estiver vivo da equipe, quer dizer, sempre a palavra final é de alguém da parte de criação do filme. Né? Os caras já tem morrido, no caso da não chama ninguém. Então aí eu sou obrigado a fazer, aí submeto no caso a minha e ao Carlos, que são diretores, eles aprovam e tal. Mas essa coisa de escolher, de determinar o look final do filme com o fotógrafo todo vivo e tal, isso não. Aí, o Nelson, por exemplo, os fotógrafos todos vieram, os que vivos vieram todos aqui para opinar, para ser aquilo mesmo. Mas já chegou algum filme aqui que você olhou e falou, olha, não dá para restaurar ou não precisa restaurar ou não, teve dois. Bom, que não dá para restaurar, que você chega já em estado já de decomposição total, os vários. Mas eu me lembro que foi o último até que a gente fez, que foi o Rico Reator, do Roberto Faria. Né? Então eu me lembro, que eu não me lembro mais quem falou isso já, mas eu falei para essa pessoa, falei, olha, o próximo projeto lá é o Rico Reator, lá do Roberto Faria.
Aí o cara falou, que besteira. Pra quê? Esse filme tem uma beta aí, circula aí, não precisa. Eu falei que ter uma beta ou não ter nada é a mesma coisa. Da manhã você não vai dar play nessa beta. Não, isso é besteira. Mas, bom, o certo é o seguinte, negativo veio pra cá, não está lastimado, foi feito e tal. Eu garanto a você que esse negativo hoje, você não... se ainda existir, entendeu? Vai ser pra você tratar isso aí, vai ser barra pesada. E, no entanto, quer dizer, essa história que você tem alguma coisa, na verdade, você não tem nada, entendeu? Você tem, às vezes, duplicações mal feitas, tal, e além do que você ter coisa em vídeo, que não é nem digital, vídeo analógico, você não tem nada. Mas tem isso também, tem gente que, essa é besteira, não sei o quê, já passou no Canal Brasil, passou em você vai ver um negócio todo. O próximo projeto daqui, quer dizer, esse já está mais ou menos desossado, que foi feito com parceria com a Cinemateca, na verdade, com a Cinemateca brasileira, eu não tenho muita participação nisso, que é o Carnaval do Fogo. Esse filme tem no YouTube, você vai lá, sei lá, vê lá, uma cópia lá do cara até que eu conheço o Espírito Santo. Mas isso não é justificativo para você não tratar o filme, não voltar ele ao estado que ele deveria estar. Inclusive com a tecnologia que tem hoje, você consegue fazer isso tranquilamente. Então essa história que tem lá no YouTube, isso aí não... Opa! Tem mais manual? Manual tem. Tem alguns mais manuais? Não, beleza. Tá. Vamos atender agora aqui a... Vai lá, gente, deixa eu falar aqui. E aí, como é que é o processo de restauração dos filmes? Bom, eles chegam aqui das mais variadas formas e maneiras possíveis. Alguns até muito bons, outros em estado de totalmente despedaçado, deteriorado, etc. Não, basicamente é o seguinte, ele chega aqui, você tem faz uma primeira avaliação e, quer dizer, o primeiro trabalho é você tentar colocar aquilo de uma maneira, digamos, manipulada. Tá? Se você tem solução, ele vai ficar com a câmera. Alô. Garotão, deixa eu dizer uma coisa para você, assim, que eu não estou agora com o pessoal da FG aqui conversando. Me dá uma ligada aqui uma hora, então eu te ligo. Você está em casa? Não, você está em casa? Ah, eu te ligo. Tá bom. Fala, meu garotão, um abraço. Bom, enfim. E aí evidentemente que o primeiro tratamento é uma revisão que você faz, por exemplo, o estado está, tem casos aí, por exemplo, ele está colado, enfim, ele está já num estado que você não consegue manipular, tal, e você tem que submeter um tratamento antes para você chegar a descolar, tal, e você tem N maneiras de você fazer isso, você pode, enfim, você tem uma câmara de vácuo que eu uso para tirar, e aí você, dependendo do estado dele, você não tem muito condição de estabelecer prazo até ele descolar, tal. Isso aí tem um tempo aí, mas você, enfim, tem que fazer isso. E depois você uma revisão física de perfuração, de emenda, essas coisas todas. Após isso, você, dependendo também do que o cara queira, se você, se for uma coisa muito complicada, por exemplo, quadro a quadro, que você tem que fazer, que está tudo polido, você tem que lavar, limpar manualmente, tal, que também é uma coisa demorada, ou eventualmente você pode usar uma máquina, se tiver um estado muito melhor, um pouco melhor. E depois dessa parte de limpeza, essa coisa toda, você passa a refotografar o filme, ou seja, você passa a gerar uma outra matriz fotográfica. Hoje em dia você tem uma tendência aí que é você já escanear direto, essa coisa toda tal, mas o problema todo é que aqui fora do país você tem algumas escanas, você tem uma cabeça que você consegue, uns kits dentro dos scanners que você consegue copiar material com encolhimento, que é o grande problema do filme, o filme encolhe, essas perfurações, essa coisa toda, então ele fica incopiável em máquina normal de laboratório. Em alguns scanners você tem essa janela, que você até um determinado nível de encolhimento você consegue copiar, aqui no Brasil não tem. Então você tem que obrigatoriamente gerar alguma matriz fotográfica do filme a partir do teu original, para você tornar ele telecinável, copiável, escaneável, enfim, o que seja. Então esse seria a primeira etapa de imagem. Depois que você consegue sair do ruim para você transformar ele, recopiar ele para um bom, aí tudo são flores. Depois tem a questão do som também. A questão do som é a questão mais cabeluda, porque se o som está bom, eu posso, tenho máquinas aqui que eu consigo reproduzir o som. Agora, se ele está encolhido, se ele está com problemas, aí já complica. Eu estou adaptando essa máquina aqui,
que é uma Magratec, que era uma coisa usada para mixagem de filme, né, que se usava pista no cinema moda antiga. Para você ter um leitor ótico justamente para filme polido. Então, você tem que adaptar toda... O que você vai usar é só a parte de tração do filme, a parte de transporte do filme, que você tem que ter uma velocidade constante e tal. Agora, a parte de cabeça, a parte de leitor ótico, essa coisa toda, você tem que adaptar. Porque o filme tem que ficar numa determinada posição para ele poder ser lido e você conseguir transferir o som para outro lugar. Então, basicamente, as operações são essas, entendeu? Agora, aí depois você, no caso do longa-metragem, por exemplo, a partir do momento que você gera a tua matriz de cópia, que pode ser de N fontes, como no caso dos navegantes, você tem cópia 16, cópia 35, internegativos, tem um monte de fontes, você consegue uniformizar aquilo tudo, estabelecer digamos, a ordem narrativa do filme, e aí depois é só você copiar tal, e fazer as cópias normais. A parte do som, você tem essa transição, você tem um tratamento digital, você tem uma remixagem, e depois você gera um novo negativo ótico, e a partir dessas duas matrizes você faz o que você quiser, faz filme, faz DVD, faz 2K, arquivo digital, o que você... Mas basicamente as operações são essas. Entendi. E já, né, falando nesse processo, como é que você vê a chegada do digital, né? Fundamental. 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 Isso aí, eu acho que você pode, nos últimos, a gente começou aqui, combinar os dois, foi com um filme chamado País Sem Saber. Que você teve trechos que foram restaurados digitalmente, foi feito um transfer, você gerou um outro negativo, e você incorporou o negativo do filme. O último foi o Rico Reator, que teve parte do filme que estava realmente, a gente deu para você duplicar, mas você teve que fazer uma intervenção digital para você melhorar a imagem. Principalmente os letreiros do filme estavam muito comprometidos, entendeu? Então eu acho fundamental, você tem que misturar as duas coisas. E eventualmente você, já existem casos aí, mas eu acho que enquanto você puder fazer fotograficamente, eu acho melhor, entendeu? Mas se você puder mesclar as duas coisas, perfeito, porque no caso do Homem que Virou Suco, por exemplo, que era um filme que foi todo ele rodado em 16mm ampliado para 35, 70% daquele filme, aliás, 40% daquele filme foi restauração digital e 60% foi fotográfico. E o interessante é que a tecnologia da época, de transfer, de scanner, essa coisa toda, era muito semelhante ao Super 16 ampliado do filme. Então, quando você junta as duas coisas, você não percebe onde é que começa uma e entra a outra. E ali foi um trabalho perfeito. O digital e o fotográfico, os dois atuaram e você tem uma coisa, entendeu, que você não consegue distinguir o que é um e o que é outro. E além do digital, teve alguma mudança desde o período que você começou a trabalhar com isso? Imagina. Só as emoções fotográficas todas, elas melhoraram muito, entendeu, em termos de definição, em termos de relação de contraste, latitude, imagina isso. Você tinha, quer dizer, agora aquela história, né, como nós estamos mudando tecnológico, você tinha uma gama de filmes aí que você podia fazer, filmes fotográficos, inclusive, que você podia usar para você fazer a restauração de filme. Mas a Kodak, nessa situação toda que vocês conhecem e tal, começou a reduzir fluidos, essas coisas todas, então hoje você tem poucos filmes intermediários, mas de qualquer forma, são emoções muito boas, entendeu? Que você consegue, entendeu, um resultado muito bom, muito melhor do que acho que quando eu comecei, entendeu? Mas é uma pena que realmente você tinha aí uma série de filmes aí que você poderia usar nesse processo, mas que você não tem mais, entendeu? Mas quando você junta com o digital, entendeu? Você tem também uma margem de manobra muito maior, entendeu? Mas eu acho que é fundamental você juntar os dois, e melhorou muito, desde que eu comecei hoje Menos trabalho. Não, a diferença é brutal, entendeu? Você tem hoje, eu vi algumas restaurações que na época eu ainda estava numa das primeiras conferências da FIAP que eu fiz fora, restaurações feitas por Cinemateca inglesa, Cinemateca francesa, risível. O que você pode fazer hoje é muito melhor, aqui que você pode fazer hoje é muito melhor que eles faziam há 20, 30 anos atrás. Melhorou muito. E fazer 100% digital você não é? Não, olha só, eu acho ainda que o digital não chega à qualidade, eu sou saudosista mesmo, pro meu olho, entendeu, você vê quando só para te dar uma ideia, eu há pouco tempo atrás, eu consegui ver na bitola original o Lawrence da Arábia. Meu amigo, não tem chip que chega aqui para mim, tá? Eu vi em 70mm, uma projeção maravilhosa. Outra coisa, não tem.
Tudo bem, você se acostuma. Então, você bota um do lado do outro. O problema é que você não pode botar um do lado do outro. E aí você vai. Aí você fica deprimido, porque você vai, pô, tô sendo enganado, hein? Porque realmente. O primeiro filme, engraçado, que eu comecei a sentir uma certa falta de relevo foi aquele filme dos dois cowboys gays, como é que chamou aquilo? Brokeback Mountain. Brokeback. Sabe por quê? Ele é 90 e poucos, não, 95. Essa tecnologia começou em 90, 97, né, sei lá, uma coisa assim. E você não fazia muito digital intermediate. Digital intermediate depois começou a ver, o cara fazia em filme, hoje não faz mais em filme, mas naquela época você fazia em filme, você gerava um digital intermediate, depois você fazia, né, as cópias e tal. Aquele filme é todo ele, né, montanhas, não sei o que, desfiladeiros, espaços abertos e tal. Eu comecei a ver um negócio, eu não conseguia ver muito detalhe no fundo. Porque é uma coisa meio empastada. Rapaz, não é possível. Tudo bem, os closes você via bem, os atores, mas o fundo, quando ele abria o plano, entendeu? As imagens de fundo, assim, aquela floresta, eu falei, não, isso tem uma pasta ali. Tá legal. Isso começou, mas eu nunca me conformei com isso, eu falei, não é possível. Aí eu fui ver o que? Teve um que foi feito todo em filme, não sei se foi um Homem-Aranha, um do Ron Howard, não sei, um desses aí que o cara fez questão de fazer em filme, outra coisa. Tudo bem, melhorou muito, de 96, 97 pra cá, a coisa andou bem. Mas ainda acho que tem aí outra coisa também horrorosa também, é o tal do High Frame Rate, sabe, projetar 60. Olha, sinceramente, aquilo ali como é que eu vou te... Você sabe aquele biscoito que tem gosto de celofane, que você põe, gosto de... É mais ou menos aquilo. Rapaz, ele é totalmente artificial, rapaz, é um negócio parado ali que... sabe a imagem do CNT que em HD, tá entendendo? Que aquele é ruim, entendeu? Nada contra o HD, mas é uma coisa, aquela coisa chapada de televisão, horroroso aquilo. E os caras estão agora, todo mundo fazendo esse negócio. Eu não gosto. Posso estar errado. Agora eu acho que o Lawrence da Arábia, enfim, desses filmes todos eles rodados no total 60mm, 70mm, não tem chip que dê conta daquilo. Como é que é a sua rotina de trabalho aqui? Assim, o dia a dia mesmo, como é que funciona? Olha, eu chego tarde, eu também saio tarde. Mas não, eu chego mais ou menos 11 porque na verdade você tem projetos que vou começar, esse negócio nunca é feito de um dia para o outro. Então, por exemplo, eu estou ali numa máquina ali, eu estou com esse material do cara que filmava lá Londrina, Maringá, nos anos 50. Isso que vocês estão vendo aí é um material que está relativamente bom, que é o material da Globo, que é o material do CEDOC, lá do arquivo dele lá, que a gente está fazendo só um processo de telecinagem para eles terem, porque eles já têm muita coisa em filme ainda que eles não conseguiram passar para imagem e tal, para vídeo, essas coisas. Você tem esse projeto, você tem esse do cara lá de Maringá, você tem um outro projeto também aqui, que é uma cópia 16, que o sujeito pediu de um filme que ele fez em 70 e poucos, que ele quer fazer uma cópia 16, quer fazer uma olhada, que já é um outro processo, o negativo está bom. E você tem mais os materiais da Fidelidade de APAP, que esse é um trabalho meio de restauração também, que eu já terminei já que é um filme chamado Arthur Vermelho, ou seja, você tem 5 projetos rolando, então você tem que dar atenção a cada um deles. Então, na verdade é o seguinte, eu tenho que dividir meu tempo, porque eu trabalho sozinho, entendeu? Dependendo do que, se o projeto for uma coisa muito grande e que você precisar de um prazo, que você tenha uma certa urgência, aí eu chamo algumas pessoas que até já trabalharam aqui para me ajudar, mas agora, por exemplo, eu estou sozinho. Então, na verdade, o meu trabalho, meu dia a dia, na verdade, é muito mais divisão de tempo para fazer as coisas, que eu tenho que dividir meu tempo para fazer tudo, e fazer as coisas que têm mais urgência antes, entendeu? Mas a rotina é essa, o dia a dia é esse, entendeu? Mas você tem que, as coisas têm que, algumas coisas saem antes e tal, e tem coisas que vão paralelas e tal. Mas agora tem umas 4 coisas aqui acontecendo no meu trabalho. E isso desde que eu entrei aqui, eu nunca parei. E só você mesmo? Não, já teve com a gente, já foi na época. Houve um período aqui que eu rodei 2 filmes, 2 longas ao mesmo tempo. Um Alô Carnaval e o Menino de Engenho.
Aí foi uma loucura. Aí realmente o negócio começou, porque inclusive eu também não tinha tanto equipamento aqui. Então eu precisava de usar a parte lá. Eu precisei chamar pelo menos mais uma pessoa, enfim. No auge do negócio foram 2. Aí depois foram 2 longas ao mesmo tempo. Que era para entrar, eu acho que num festival com diferença de 15 dias de luta. Eu tive que fazer os 2 ao mesmo tempo e os 2 em estado assim, lastimado. O carnaval um pouco melhor, o Menino de Engenho, esse muito ruim, um estado péssimo, mas deu para fazer. Mas a rotina é essa. Inclusive eu soube que o Menino de Engenho vai ser escaneado pelo CNC. Mandaram para a França, a Cinemateca Francesa vai escanear. Aí eu achei ótimo, foi genial, né? Quer dizer, a gente rala aqui, os caras lá vão ficar com o negócio lá, tranquilo, não, vai dar bom dinheiro. Mas de qualquer forma. Não, mas foi. Essa época realmente foi muito dura. Temos 2 só, né? Mas é isso, a rotina é essa. Sai daqui 11 horas da noite, aquela coisa. Mas isso é opção, isso não é sofrimento, nem abnegação, nem. Porque eu gosto de trabalhar de noite. Eu sempre trabalhei de noite, né? Porque houve uma época também que eu montei muito comercial. No comercial tudo de noite, entendeu? Então aí, pra mim, eu gosto mais fácil trabalhar de noite. É mais tranquilo, tirando Honda ali, o resto. Eu não acho o diagrama do professor Vantutor. Cara, são esses 3 manuais, deles são esses 3 aí. Não sei se eu poder conseguir hoje. Não consigo ajudar. Ô Honda, se você precisar descansar, o tranco, você sabe que aqui você manda, né? Bom, e pra você, como é que a sociedade vê isso? Sabe disso? Como é que vê a preservação de filme e restauração? Uma grande piada. Rapaz, eu não sei não, eu acho que ninguém sabe de nada, mas enfim, eu acho que tem que ser feito, entendeu? Mas é uma coisa, quer dizer, pelo menos para as pessoas que eu falo, quer dizer, que não são do ramo, tá? Você não tem a menor ideia de seja isso. Eu acho que ainda isso aí também em termos de... O Brasil ainda está muito atrasado nisso. Na verdade, você não tem... Eu não vejo nada consistente, entendeu? Quer dizer, a exceção feita, a ação individual de determinados grupos, de determinadas pessoas, das próprias cinematecas e tal, eu não vejo por parte do governo nenhum interesse em preservar nada. E no caso, por exemplo, do Centro de Pesquisadores, por exemplo, todos esses 10 filmes que eles fizeram com muita raça, com muita, quer dizer, depende da ação individual dele, entendeu? É difícil, não tem... esse português aqui do negócio da cola do Arauquete, ele se mantém lá com, se eu não me engano, 0,7% da receita da publicidade da televisão. Construíram uma belíssima cinemateca lá, eu tive lá, entendeu? Olha, fantástico. Tem esse probleminha lá do Arauquete, essa coisa toda, mas estão em muito melhor situação que a gente. Na verdade, precisa isso, né? Você ter aí um 0,5, 0,07, qualquer coisa, entendeu? Que você já... Mas é outro negócio, você não tem, entendeu? A coisa até sempre... No caso, por exemplo, de São Paulo, por exemplo, eles têm lá tiveram uma administração, algumas administrações boas, os caras souberam administrar lá o captar dinheiro, tal, essa coisa toda, mas é um negócio, você não tem uma política, entendeu, constante, isso é uma coisa pública que dê condições para você funcionar direito, tudo bem. Então é difícil, realmente. Você não... Enquanto as pessoas conhecerem isso, realmente isso aí Se alguém não atrapalhasse, desse pelo menos algum tipo de ajuda, então já não atrapalha, não tá bom, mas nem isso. Você vê, é só assim, né? Em São Paulo, você vê o Rio, como é que tá o mundo, enfim. Acho que não. Eu não aconselharia ninguém a entrar nisso, acho um péssimo negócio, mas é bom de fazer. E você continua por quê, então? Eu gosto. Uma coisa puramente egoísta. Egoísmo político. Estavam falando, não, porque você é um abnegado. Eu falei, meu irmão, não sou abnegado, nada. Eu não estou falando isso por isso, eu estou falando isso porque eu gosto, entendeu? É pura satisfação minha, entendeu? Porque é uma atitude patriótica. Eu falei, patriótica, nada disso. É porque eu gosto do negócio. É totalmente egoísta, né? Mas eu gosto, infelizmente é vício, entendeu? E você gosta por quê? Eu gosto, não sei. Podia gostar, sei lá, de mercado financeiro, mas não gosto. Trabalhar em banco, sei lá, qualquer coisa. Direito, eu tentei até, mas muito chato. Não há nem investimento, né, de novas pessoas, novos restauradores,
Olha, rapaz, você vê o problema que tem no CTAV. Isso aí não sou eu nem que é só você ver lá o que aconteceu, todo mundo ir embora, imagina, mandar embora, porque as pessoas estão trabalhando lá. Você teve lá agora também com essa última crise da Cinemateca, um monte de gente foi dispensada lá. Então, programas que você tem, às vezes, para você, sei lá, restaurar, catalogar, os caras suspendem. Isso, dentro da loucura geral que é a despesa do Estado, do país, isso é besteira, uma coisa absolutamente ridícula. Os caras não vão suspender, essas coisas não vão suspender, não queremos mais. O pessoal que você tem todo mundo embora, sobrou o quê? Sobrou meia dúzia de pessoas lá, sabe? Nem meia dúzia, por exemplo. Entendeu? Então, não precisa falar nada, só ser situação do humano hoje. É terrível, né? Eu acho até que houve, até do momento que eu comecei, aquela história que eu falei, para hoje, teve um ganho, mas é um negócio muito sofrido, cara. Eu acho muita marcha ré, muita. E aí em frente é isso. E, bom, para finalizar, quais são os seus planos para o futuro? Não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, como é que. Eu só planejo só meia hora na frente, mais nada. Não, é isso aí, continuar enquanto eu tiver ainda conseguir respirar, entendeu? Conseguir andar, continuar por aqui e fazendo as coisas. Eu acho que isso aqui não para, não. Eu acho que isso aqui vai, mesmo com o fim do filme, mesmo com essas coisas todas, eu acho que pelo menos esse trabalho você continua. Não é que você tem sempre, independente, é uma coisa engraçada, mesmo que o Estado não tome nenhuma iniciativa, tal, você tem sempre um trabalho de formiguinha de pessoas querendo fazer isso. Então você sempre tem lá é tudo trocado, mas você tem sempre alguém, não, eu tenho aqui um dinheiro aqui para fazer, eu tenho um negócio aqui para fazer e tal, às vezes eu tenho uma licitação lá não sei de onde e tal, tem sempre. Porque o teu negócio é um mundo de material que você tem que tratar, quer dizer, que não sou eu que vou fazer isso tudo, não é meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus descendentes, nem os seus provavelmente, ninguém, é um negócio monstruoso que tem ali para ser feito. E o ritmo de perda, por mais que seja, que seja uma coisa inexorável, que seja rápida, então não dá conta disso, você não vai ter de perder tudo. Mas é lamentável que você já esteja fazendo coisas hoje, como eu já fiz aí, recentemente, coisas dos anos 80, coisas do final dos anos 70, quer dizer, é uma coisa muito recente. No entanto, a coisa já está indo embora já de coisa de 20, 25 anos atrás. Mas eu acho que dá para continuar. Beleza. Tá? É isso. Obrigada, Obrigadão, viu, pela sua Francisco. disponibilidade. Não sei se foi aí Não, deu foi pra fazer ótimo, tudo, muito mas bom. então, Foi ótimo, foi ótimo. podemos começar depois do nascimento, depois de novo também. Vai mais 3 Beleza, horas. depois a gente precisar de outra sessão. A gente vai ter que voltar só por causa do negócio da autorização, né? Ah, tá, não, tranquilo. Isso aí. Passa aqui um dia só pra Tá. assinar mesmo. Tá. É só você combinar a hora que eu dou essa daqui, tranquilo. Beleza, Tá? tranquilo. Vou fechar as coisas aqui.